100% de questões em branco. Né? Se eu tenho uma citose metabólica, o que eu faço? Tem resposta que chegou ao ponto de falar que vai aumentar, vai diminuir a frequência respiratória para reter CO2, para compensar alguma coisa. Então, na citose metabólica, você coloca fazer uma citose mista. Não está sendo simples. As questões anatômicas de qual a válvula que separa o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, ninguém responde. Então, assim, é só para a gente colocar um ponto que eu não posso entender, nunca vou aceitar isso, o fato de que a gente vai se contentar em ser menos, né? E o ser menos significa não estar se capacitando continuamente, porque a gente trabalha pra caramba, ninguém discute isso. A grande maioria de vocês tem que ter um batidão de trabalho muito forte, eu sei disso, mas vocês também percebem que quando a gente trabalha muito, a gente chega em casa quebrado de cansaço, e nesse cansaço, para a gente continuar estudando, é muito difícil, não é uma coisa que a maioria consegue fazer. Quando não consegue fazer, a gente tem que pensar sempre o seguinte: a curto prazo pensando 2, 3 anos, isso é real, eu vivi isso na minha época. Se a gente trabalhar nessa pegada de 60, 55 horas por semana, o corpo padece demais. Então a gente tem que se capacitar para poder suportar a batida. E se capacitar significa continuar estudando. Eu sei que é um baita de um desafio, mas se você abrir mão disso, você já está acostumado com as rotinas no serviço que você já está, você consegue até relacionar com cada médico, sabendo como conversar. Mas, no futuro, provas de maior qualidade surgirão, não nos eventos que estão aparecendo agora, que tiveram provas num padrão de resposta que não foi ideal. Se você mesmo pensar nas seleções que você passou, você vê que a prova não era difícil, era uma prova extremamente realizável e que te cobrava o mínimo necessário para que você pudesse subsistir. Então, eu acho que eu tenho percebido muito isso com alunos de especialização, com especialistas, com pessoas que trabalham há anos. E assim, a gente consegue tocar, mas que hoje pelo frio, e você vê que o Goiânia responde ao frio proporcionalmente, né? Tem muito menos gente, e a gente fracionou em 2 dias também. Mas isso tem sido um fator de muita preocupação. Outra coisa que eu queria colocar, essa questão assim, nem eu, nem Celina, enquanto coordenadores da Lifecare, nós compreendemos, porque não somos contadores, quais são os processos todos em termos de descontos, pagamentos, porcentagens. Não sabemos, não dá na minha cabeça, eu não sou bom para essa coisa assim de números em dinheiro, nunca fui. Mas se vocês tiverem dúvidas, eu vou dar um conselho como a Vanessa fez, nossa colega. Ela teve uma dúvida no salário dela. Ela ligou na Lifecare, a Lifecare ligou no contador, ela ligou no contador, tirou toda e qualquer dúvida que ela tivesse. Então assim, ela estava cheia de dúvidas. Ela chegou a conferir o salário e viu que estava errado. Né? Quando ela ligou no contador, o contador falou: mesmo, errei no seu. No outro mês ela recebeu a diferença. Porque se acontecer, se você tiver dúvidas, é lógico que você pode, deve falar, Amanda, pessoal, se você perceber que está com dúvida, não hesite em nos perguntar, mas eu posso antecipar, nem eu nem Celina saberemos responder essas coisas tão contábeis, porque é muito difícil. Me aparecer essa contábil. Eu também paguei 5% do salário, contribuição assistencial. O termo é diferente, costuma ser contribuição sindical, mas deve ser a mesma coisa. Agora eu não sei também dizer, nem me pergunto. Ninguém está sendo desonesto com ninguém. Só simplesmente são questões burocráticas. E pergunta lá, você tem todo o acesso para perguntar. Quando for perguntar, que fica a dica, liga para a Juliana. Né? A Juliana sabe dar o canal, ela faz você falar com o contador de boa e você resolve isso. Né? O que mais? É isso. Então nós temos aí algumas vagas em aberto e nós estamos buscando preenchê-las aí para principalmente os finais de semana, pessoal. E vocês vão reparar o seguinte: mesmo, vamos pegar a Gisele que acabou de chegar, ela trabalha 20 horas por mês, mas é padrão, todos recebem insalubridade de R$340. Então, seja 5 horas que você trabalha aqui dentro ou 200 horas, sempre vai ter R$340 de insalubridade, o que deixa até o salário dela, que tem 20 horas, não é proibitivo, ela consegue ganhar um dinheiro razoável, né, por 20 horas de trabalho, tem a insalubridade, que é direito de todos. Isso eu percebi observando também os ouvintes de vocês. Acho que é isso. Agora, dúvidas contábeis, pergunte a Juliana, que vai te encaminhar para o contador, e pergunte para ele. Tá? E uma coisa muito importante antes de começar a reunião, aproveitando que nós estamos só equipe aqui e eventualmente poucos convidados, né? Diferente da outra aula, eu achei, não dá para falar isso. Se você perceber que tem alguma coisa aonde você não está satisfeito, você deve,
entender que por mais que eu seja assim, sério e bravo, e eu sou muito, eu sou mesmo, não sabe isso, mas assim, por mais que eu seja sério e não seja muito sorridente, né, a ideia é que se tem uma coisa que eu gosto de ser, é justo. Isso que me fez chegar em tudo que eu atingi na minha vida é pela justiça, sem ser desonesto com ninguém, ser transparente. Eu não sei se é falso. Não dá, não rola. Né? Você não vai ver eu falando uma coisa com uma cara boa se eu estiver pensando muito. Não dá. Então, assim, o dia que eu estou chateado, eu vou lá e você vai perceber na minha cara que eu estou chateado. Mas, ao contrário, eu também olho para os rostos de vocês. E eu também acho, às vezes, que você não está tão tranquilo, tão satisfeito, tem alguma coisa. E aí, a viagem é, quem pode ajudar nisso sou eu, é assim, então conversa. Porque nós somos as pessoas que têm voz lá para falar alguma coisa por vocês também. Então você tem dúvida, quer falar com fulano, doutor fulano, mas lembra que nós estamos aqui, nós não estamos contra, nós queremos fazer vocês excelentes, para que a gente tenha um serviço de excelência, que o nosso contrato seja estável, como já é. Nós só recebemos elogios nos últimos tempos, está muito sério. Né? Uma dica, a empresa tem crescido violentamente nos últimos meses, violentamente, são muitos contratos que estão surgindo, futuramente, vários deles vão pleitear fisioterapia também. Então, assim, isso já está discutido em reunião interna. Então, assim, a empresa tem crescido de maneira exponencial. Né? Então, em vários serviços de Goiânia e de Brasília. Então, nessa condição, pessoal, existe uma perspectiva muito grande de crescimento. Né? E sempre com carteira assinada, bonitinho, do jeito que está agora. Então, eu vejo com bons olhos 2016 aí para a empresa, parece que vai ter muita coisa bacana. Eu acho que na hora certa a preferência sempre vai ser dada a quem for da equipe, estiver na equipe, se mantiver na equipe. Né? Se houver insatisfação, que ela seja manifesta, nunca guarde para você. Quando a gente guarda uma coisa, só acumula. Quando acumula, como diz o outro, o trem azeda. Então é bom falar rápido, não ficar guardando ou maquinando, porque tem uma coisa que é certa, eu falo isso tranquilamente. O que sempre há de existir é a verdade. No dia que faltar a verdade, para mim, não funciona, nunca funcionou nem vai funcionar. Então, se você for transparente, eu produto para você também. Sempre, não vou deixar de ser. Tá? Então, eu estou falando seriamente, porque às vezes a gente sabe, e sempre sabe, que às vezes alguém está com uma dúvida aqui, pergunta para alguém ali, fala alguma coisa ali, e é bom quando a gente fala com a gente, pessoal. Mesmo que você, vamos supor que numa realidade paralela, que você ouça seu colega falando X, por favor, não me conte. Eu escolho amplamente que você não me conte. Por quê? Porque não é legal. Se ele falou para você, ele falou para você. Não precisa me contar. Se ele quiser, se ele estiver infeliz ou alguma coisa, venha, ele me conte. Você não precisa me contar que ele não está satisfeito. Porque às vezes ele nem está. E não é bacana. Então, assim, vamos ser bastante honestos. Não estou falando isso para ninguém especial. É só que às vezes nas rotinas do cansaço, do batidão, isso acontece. Então vamos ser bastante coesos. Nós somos uma equipe, galera, muito forte. Nós temos um poder muito grande dentro de nós. A única preocupação que eu tenho hoje é essa. Vocês estão trabalhando muito, ninguém discute isso, estão ajudando a gente nos plantões aí, ótimo, mas não deixem, por mais que seja difícil, de estudar, porque é isso que vai libertar vocês no futuro. O que tem me ajudado, que me dá força, é o ato de estudar. Eu tenho que fazer isso todo dia, por mais que eu também tenha uma vida intensa. Né? Então, só fica isso, porque é uma coisa que tem me angustiado bastante. Valeu? E assim, se tiver alguma palestra, algum congresso, algo que você queira ir, do mesmo jeito que eu dou folga para você viajar quando você pede, né? E eu tenho que respeitar isso, porque eu sei que é cansativo, eu gostaria de ter na minha época. Quando alguém me falou, se falar com antecedência, agora o que está acontecendo está meio bagunçado, é que assim, amanhã eu vou ter um negócio, aí quebra a estrutura. Então peça com uns 15 dias de antecedência para eu poder avisar, documentar. Não adianta, às vezes acontece, amanhã eu vou precisar de um negócio, a gente pode, amanhã substitui tudo, beleza. Mas se você quer, eu faço esse cálculo com bastante antecedência, vou precisar de alguém em agosto, uma semana, não deixa para me falar na última semana de julho, fala com bastante antecedência, eu prometo que eu vou me virar, se não der, porque não deu, tá? Mesmo final de semana, valeu? Eu respeito muito isso, eu gostaria, quando eu preciso viajar, até com a minha família, eu faço muito para poder estar com eles, então é importante que a gente tenha isso também, beleza? Mas dito isso, nós vamos começar agora, minha cara, é o momento oficial do começo. Queria antes de começar só a apresentar a Jaqueline. Jaqueline, por favor, levante-se. Jaqueline é a mais nova integrante da nossa equipe Life Care Hugo. Ela vai começar os finais de semana. Nós vamos combinar hoje ainda como é que ela vai fazer o treinamento dela. Jaqueline vem assim referendada pelas nossas colegas do CREA, a Tânia e a Letícia, também falaram muito bem sobre a sua pessoa. E ela já está dentro da nossa equipe para poder participar junto a nós também.
Só falta entregar os documentos lá. Se você tem alguma pendência de documento, pelo amor de Deus, entrega. Vai ter auditoria lá e vai dar boró e aí eu vou ficar chateado. Bom, vamos falar de ventilação mecânica, foco. Falar de ventilação mecânica pediátrica, por favor. Ventilação mecânica pediátrica e neonatal, embora com a abertura do GOL nós tenhamos uma tendência violenta a receber muito menos crianças. Ela vai ter uma UTI pediátrica, graças ao bom Deus, que eu precisava ter nesse Goiás aqui. Está faltando, tem pouco. E deve melhorar. Bom, dito isso, vamos passar para umas premissas que vão nortear a assistência ao paciente pediátrico. Ele não é um adulto pequeno, embora na ventilação mecânica tenha algumas similaridades. Vamos a elas. Primeiro, quando o neonato está aqui, ele sempre, se ele nascer prematuro, ele vai nascer com uma resposta inflamatória nos pulmões. O que isso quer dizer? Toda criança que nasce, e agora deixou de ser feto para ser neném, quando saiu da barriga da mamãe, ele passou a respirar sozinho, e se ele nasce antes de 28 semanas gestacionais, ele nasce com pneumócitos tipo 2, incapazes de dar conta do recado. O que isso quer dizer? São pneumócitos que evoluem com resposta inflamatória. O que é isso? Quando ele nasce prematuro, a qualidade do surfactante dos pneumócitos tipo 2 secreta e a quantidade é insuficiente, principalmente em homens e principalmente em brancos. Ou seja, se você tem um parto prematuro e nasceu uma menina e a menina é negra, a probabilidade dela ter pulmões mais maduros do que uma menina branca da mesma idade gestacional está ali. A raça negra amadurece os pulmões com mais facilidade e com mais precocidade. Então, e no Brasil, como todo mundo é mestiço, lembrando que meu avô materno é baiano, meu pai é italiano, então eu também tenho um pezinho. Se você não enxerga, é porque você não cai para. Seja como for, a ideia é que pulmões da raça negra amadurecem precocemente. E quando eles nascem com déficit surfactante, para você poder expandir esses pulmões, se usa pressão positiva. E a pressão positiva, junto com o oxigênio, desencadeia a resposta inflamatória, que a gente chama de membrana hialina. Então, a membrana hialina é uma consequência da ventilação mecânica, que teve que ser instalada, dada a prematuridade, a precocidade. Mas não é que a criança nasce com membrana hialina. Ela vai nascer com pulmão imaturo e, para manter o alvéolo aberto, ele vai receber pressão e oxigênio. E aí vem uma inflamação muito rápida, que acaba causando um parênquima heterogêneo desse aqui. Quanto mais grave for a membrana hialina, maior a dificuldade para visualizar a silhueta do coração. Assim que a gente quantifica. 1 eu vejo o coração normalmente, 4 eu não vejo nada do coração. Mas, Juliano, aqui no Hugo não chega neonatal, chega pediátrico. Mas na investigação, você tem que perguntar para a mãe: mãe, teu filho, quando nasceu prematuro? Você fez pré-natal? Porque se essa criança nasceu prematura, e numa classe mais baixa isso é comum, ela vai ter uma série de eventos pulmonares com muito mais frequência do que a criança que nasceu a ter. Então, a criança que nasceu e ficou no UTI neonatal, sob ventilação mecânica ou não, é uma criança que vai ter muito mais internações durante a fase pediátrica dela. E nessa condição, então, é uma criança que vai ter batido no hospital 2, 3, 4 vezes, se não for politraumatismo. E o manejo é muito mais difícil. Vamos pensar, chegou essa semana depois, na segunda-feira, eu mandei no grupo uma menina que teve um TCE. E na investigação clínica, ninguém sabia dizer se ela tinha sido internada antes. Isso é uma pergunta fundamental. Ela já esteve internada no hospital, se ela é de origem carente, mora no local mofado, ela já teve internações anteriores por pneumonia. Isso muda o manejo. Então fica a dica quando a gente pensa em pediatria. E pediatria ou neonatologia é sempre visualizar o nosso alvéolo mestre, que me mostra uma inflamação da membrana alveolar, o edema perialveolar e a lesão capilar. Este quadro inflamatório está presente na doença da membrana hialina, está presente na síndrome de desconforto do paciente pediátrico. Então é sempre assim: alvéolos complacentes contra alvéolos nada complacentes, lembrando que pela ausência de oxigênio e pela prematuridade, o surfactante que é secretado é inativado e a qualidade é muito pior. Lembrar que o parênquima de uma criança, como você vê o bebê e vê que a pele é frágil, o parênquima pulmonar também é muito mais frágil. Ou seja, se eu pegar um tecido que está necrosado em alguns pontos nesses pneumócitos tipo 1 e colocar muita pressão aqui, ou colocar um efeito de tracionamento, ou mesmo tensão com a nossa mão, eu tenho um risco muito grande de fazer
um atlectrauma, aliás, de fazer um volutrauma, de fazer uma lesão, de causar um pneumotórax, de causar um evento secundário aí, à manipulação ou a autoexpressão, que os alvéolos estão frágeis. E lembre-se, a pleura visceral está aderida nesses alvéolos. Para tudo romper é uma grandeza, né? Então é bom pensar nisso. Lembrar que quando a criança nasce, hoje existem várias técnicas para que essa criança não fique em ventilação mecânica. Isso no país beira a dó, porque é pouquíssimo realizável, coisas que fora do país são extremamente factíveis. Então, por exemplo, a criança nasce prematura num país de primeiro mundo e nas grandes maternidades, e eu estou falando aqui de São Paulo, Rio e o eixo mais ao sul, nas grandes maternidades que não são mais de 10 no país, a criança nasce prematura, automaticamente no primeiro minuto de vida ela é entubada, recebe surfactante, ela é estubada e é colocada em pressão positiva. Então é uma técnica chamada Ensure. Se um dia você vai fazer uma prova com um serviço que tenha o UTI neonatal, o UTI pediátrico, você tem que conhecer o que é Ensure. Porque você dando surfactante exógeno, você ajuda a expandir o alvéolo. E quando o oxigênio chega no alvéolo, o próprio pneumócito, que é aeróbio, começa a secretar mais surfactante. Então, é um dos raros casos que você dá um medicamento, o surfactante, e o medicamento estimula a síntese endógena. Porque sempre é o contrário. Se você dá um medicamento, você inibe a produção do nosso corpo que você está recebendo de fora. O surfactante não é assim. Você dá de fora e estimula a produção do nosso pela chegada de oxigênio no parênquima. E quando você dá o surfactante, você melhora a expansibilidade, diminui a demanda por ventilação mecânica e oxigênio. E em 70% dos casos, a criança fica livre de complicações, mesmo prematura, se ela for tratada assim. E a pergunta é por que não tratam? Porque não conhecem, porque temem. E quando a gente pensa numa prematuridade extrema, nós estamos falando de 25 semanas, 26 semanas, a criança que nasce muito prematura, ela tem problemas. Ela não consegue manter o drive neural. E isso é um evento comum na neonatal e na pediatria. Na infecção, na resposta inflamatória, as crianças perdem o drive neural. Elas começam a ter apneia. Assim como alguns adultos sem sedação eles não conseguem estimular o centro respiratório, a criança faz isso com muito mais facilidade. Então, quando eu tenho um paciente pediátrico, é importante que eu coloque ele em pressão suporte, que eu ajuste uma pressão suporte muito baixa, uma sensibilidade muito baixa e uma pressão suporte baixa, para que eu perceba se ele tem o drive neural, se ele não está em apneia. O evento apneico está muito ligado ao baixo prognóstico. Essas crianças, quanto mais prematuras, têm muito pouco músculo, e a pobreza muscular significa fadiga precoce. Se eu pensar que as fibras de força têm diâmetro transverso maior e essa criança nasce com pouquíssima quantidade de fibra, porque é pequenininha, as fibras delas são 85% anaeróbias, tem força e tem fadiga precoce. E só 15, 10% aeróbias, que tem resistência. Então a criança não tem a mesma resistência de um adulto para insuficiência respiratória. Ela entra em fadiga precoce pela qualidade das fibras musculares. Lembrando que essa é uma das perguntas da nossa prova. Como você treinaria as fibras musculares? Quais são os tipos de fibra? Só uma pessoa até hoje conseguiu responder isso completamente na nossa seleção. Então, um ponto, nós somos fisioterapeutas. Se não soubermos músculo, não sabemos nada, nunca do que a gente está fazendo para explicar para os outros. É um ponto forte para você estudar. O pulmão é imaturo. O que é imaturidade? Ele colaba com facilidade e ele inflama com facilidade. A complacência pulmonar é baixa. Tirou a pressão, o pulmão fecha. Botou pressão, ele persistente. Lembrar que para eu poder funcionar, eu tenho meus músculos respiratórios fixados em pontos de alavanca, que são as costelas, né, essencialmente. As costelas do bebê são flutuantes, então as alavancas são ruins. Então o que eu tenho numa criança? Complacência pulmonar diminuída e complacência torácica aumentada. O que isso quer dizer? Se eu preciso do ponto de alavanca para puxar a pleura parietal e expandir, a alavanca é mole. Então eu tenho um pulmão que fecha e não tem um bom ponto de apoio para expandir. Isso garante que o pulmão fica colapado, ele faz atlectrauma o tempo todo, ele consolida, faz atlectasia. E esse pulmão é muito mais sensível a dano. Já acaba que você pega uma criança, está entubada com uma cânula 3, com uma cânula 2,5, que não tem cuff, a cânula está aderida na traqueia direto, que você precisa demais e tem escape. Isso é o extremo pequeno, né? Mas assim, nós pegamos criança, como chegou aqui na segunda-feira, uma menina de 5 anos e 25 quilos, uma menina gigante para a idade dela, né? Com 25 quilos não é normal, ela era muito grande. E nessa condição, ela chegou com uma cânula 4, que é pequena para ela. Então ela chegou em desconforto da cânula 4. Então, graças ao bom Deus, foi o dia da aula, eu estava lá, o Rafael estava lá comigo lá na emergência, e o médico da emergência não sabia intubar a criança, mas o médico do SAMU sabia. Então
Então, a hora que eu vi a cana 4, eu falei, campeão, pera aqui, vamos trocar essa cana antes de ir embora. Porque se ficar com a 4, não ia ter ventilador que ia dar sincronia naquela menina. Botou a 5, na hora ela melhorou. Né? Então, são detalhes que a gente tem que pensar. Essa é a minha primeira filha, quando nasceu, eu sempre mostro isso, Ana Beatriz, ela nasceu fazendo força. Nasceu num parto pélvico de 9 meses, a gente sabia que era pélvico, uma cesárea, mas quando ela saiu lá da barriga da mamãe, ela não conseguia respirar. Ela fez força, o abdômen subiu, o tórax não expandiu, desceu. Fez força, o abdômen subiu, porque o diafragma tentando contrair, mas o tórax não expandiu. Neste momento, eu estava pensando, meu Deus, na terceira vez que subiu a barriga, rapidamente voltou e o tórax expandiu. Aí ela chorou, choro forte, que é o Apgar 2. Apgar 2 é choro forte, quer dizer, entrou bastante ar. A primeira coisa que eu quero no bebê é que entre bastante ar, para que a segunda seja a produção do choro forte. Então, na minha investigação, eu tenho que olhar no prontuário e falar qual é o Apgar dessa criança ao nascimento, ao primeiro e ao quinto minuto. Se o Apgar é baixo, 1 ou 0, né, pensando na parte da ventilação, se o Apgar está baixo, é uma soma de notas, tônus, cor e choro, se o Apgar está baixo, o prognóstico dessa criança sempre é pior. Até para estubar dá mais errado, se o Apgar no quinto minuto foi baixo. Então é importante, se o Apgar do choro foi 1 ou 0, ela vai precisar de pressão positiva, o quanto antes. Então ela chorou, graças ao bom Deus, ficou bem. Mas ela nasce com uma capacidade pulmonar de 180 ml. Termo, não é nem para termo. E a gente tem que lembrar disso quando a gente vai ventilar uma criança, como já vimos no passado, criança com volume corrente de 150, uma criança de 6 meses, que não é lógico. Está beirando a capacidade pulmonar total. E o volume corrente em média, se eu pego uma criança de 2012, eles colocam entre 4 e 8. Não é como no adulto, que se tem esse padrão 4 a 6. Na PED, na ANEL, você vai achar a diferença que fala de 3 a 6, 4 a 6, até 6 a 10. Isso ainda é um território nebuloso. Não é tão claro. Temos referências que flutuam, mas é importante que você entenda quais são as melhores. Então, qual que é a ideia? Eu estou te mostrando uma referência da Cíntia, que é minha amiga, chefe da AMIB da fisioterapia e chefe do Hospital São Paulo, na Unifesp, no Hospital Pediátrico. Mas assim, ela escreveu um livro que publicou em 2012 dizendo que o volume pode chegar a 8 ml. Hoje a Cíntia já falaria que isso é um absurdo. Então veja, a mesma Cíntia, doutora lá de São Paulo, que falou em 2012 que 8 estava bom, hoje ela falou, desconsidere o meu capítulo, hoje é 6. Mas veja como é plástico. Né? Então é só para começar a pensar. Lembrar, o que eu falei, o diafragma dele é pouco oxidativo, tem muita fadiga. Quanto mais prematuro, menos mitocôndria, ou seja, mais ácido lático, mais glicose. E esse é o nosso recorde mundial de prematuridade. Uma criança que nasceu com 22 semanas, vezes 30 gramas. E se você ver ela perder uma carência, você tem ideia do tamanho dela. Ela só sobreviveu, e ela sobreviveu porque ela é negra, e ela estava no desvio padrão da média. Ela nasceu com alguns ácidos. Outra pergunta da nossa prova, o que é ácido? Ninguém respondeu até hoje. A soma de bronquíolos e alvéolos, naquela unidade funcional do pulmão, que é o ácido. Ninguém sabe responder até hoje. Então eu estou falando isso para que, se a gente vai fazer a prova, a gente consiga responder as nossas próprias provas. Tá? Tudo que eu estou falando são coisas que eu estou cobrando. Bom, dito isso, essa é a mesma Ana Beatriz, depois de 1 hora de vida que ela estava tomando canaquion, as vitaminas dela. E nesse momento, quando ela já estava tomada banho, nós vamos avaliar os sinais físicos dela. Para ver desconforto em criança, a melhor maneira é parametrizar, como eu tenho que fazer vocês entenderem e lembrarem disso. Bota número, esquema de cruzes, quanto está hoje, quanto está amanhã, use uma referência de gravidade, olhe para o score SOFA, olhe para o score Apache, para ver como é que essa criança está, como é que esse adulto está. Se amanhã ele está mais grave no score, vamos pensar nisso, porque mudou o jeito de eu trabalhar. A mobilização que hoje é boa, amanhã não é mais. Na criança a mesma coisa. Se eu estou olhando desconforto, é um boletim que usa o batimento de asa, o gemido, a tiragem. Lembrar que o externo da criança ele retrai o desconforto extremo. No adulto não existe isso. Porque o externo é muito cartilaginoso. Então, se você vê uma criança que evoluiu, cresceu, e às vezes o tórax ficou escavado, muitas vezes é sequela de um desconforto na primeira infância. Isso pode acontecer. Tá? Lembrar que o boletim leva 0, 1 e 2 também, tem 5 domínios, fazendo a nota 10 no total. Mas é bom conhecer uma ferramenta que mensure o desconforto de criança. Essa é em qualquer lugar do mundo. BSA, o Boletim de Silva-Nandes. Então, se você tem uma criança e fala sobre isso com intensivista, pensar na realidade do que não domina a pediatria, você vai parar que ele vai começar a te ouvir, porque você vai ensinar ele como é que se avalia. Então é bom ter a ferramenta na mão. Lembrar então, para a gente pensar em mecânica,
Tudo isso acontece, o pulmão fecha com facilidade. O tórax é instável, o que faz diminuir a capacidade residual funcional. O que é CRF baixa? É diminuição de PEP. Lembrar que na pediatria na anel nos fala PIP. PIP para gente no adulto é PEP, na pele na anel. Então é diminuição de PEP, perda de volume residual. Isso significa atelectasia com extrema facilidade. E nos pulmões pediátricos, a atelectasia tem efeito tração. A atelectasia no pulmão da pediatria puxa a mediastina, pinça a costela. No adulto, vocês vão reparar, nem sempre, para falar a verdade, quase nunca isso acontece. Uma atelectasia franca, o pulmão já tem um grau de fibrose no idoso. A criança que tem displasia broncopulmonar também não traciona, porque o pulmão é fibroso na criança. Nós vamos falar disso no final. Mas lembrar que a criança sempre tem tendência a ter trauma. Então é importante a PEP para manter esse pulmão aberto. Lembrar por que se indica a ventilação mecânica em qualquer um, não é só na criança. O desconforto respiratório grave. O duro é saber o que é grave. Porque a gente vê uma criança com 48 respirações, porque aquilo é totalmente normal. E aí vai lá, e num hospital como o nosso, vai lá dar sedação e bota 12, 15 de frequência. Porque não há costume. Então tem que saber quantificar o desconforto. Nós vamos falar sobre isso. A apneia sempre indica a ventilação mecânica na pediatria. Né? Sempre. A apneia que dure mais de 10 segundos não é tolerável. Não tem não invasivo, não tem nada. Tem que entubar. Você viu uma criança que pode respirar 10 segundos, um recém-nascido que respiraria 60, pode entubar, não tem o que fazer. Tá? Você vê uma criança na pediatria começou a fazer a apneia, isso é sepse grave, isso é infecção, isso é hipoperfusão cerebral. Não espere para entubar. Distúrbio hemodinâmico, que na criança é um pouco diferente, você não tem uma guia de pressão tão disponível. Então vê o pulso. Se o pulso está fino, e para perceber o pulso fino tem que começar a palpar o forte. Quantas mil vezes você tem palpado o pulso? Nunca, não é tão comum na fisioterapia palpar o pulso. Isso olha para a hemodinâmica. Acostuma seu dedo a sentir o pulso normal, para que afinar, você vai falar, rapaz, esse pulso está diferente. É uma coisa que é bom fazer, faz parte da propedêutica. Se vê na criança, a gente vê o BPP, a boa perfusão periférica, o bom pulso periférico. Isso é normal, tem que olhar. Então, começar a palpar pulso, você vai ver o que? Sinais disso. É cianose, é diminuição da temperatura, mas lembrar que a criança, quanto mais prematura, ela não é homeoterma, ela não sustenta a temperatura como a gente, ela não gera calor por ser incubadora. Tá? Então, racionais que a gente tem que ter. Asfixia perinatal, o parto foi traumático, demorou para nascer, aspirou mecônio, cordão aqui enrolado no pescoço, tudo isso está ligado a mau prognóstico. E criança que é sindrômica, pessoal. Lembrar que as síndromes nunca vêm sozinhas. A criança nasceu com um lobo a menos na orelha, pode crer que ela tem outras alterações. As alterações genéticas nunca são isoladas, tipo assim, nasceu um dedinho grudado no outro. Se você fizesse uma ressonância interna, você ia achar outras pequenas malformações. Então é importante saber, toda criança sindrômica tem uma tendência à imaturidade pulmonar, a mais secreção. Então criança com PC, Duchenne, Beck, qualquer coisa que vale, sempre dá pepino. Isso as três são comuns. Agora aquelas síndromes cabeludas, literalmente, tem centenas e centenas, vê alguma síndrome no aspecto sindrômico, pode crer que a função pulmonar é pior. Tá? Objetivamente desconforto. A meta é PO2 acima de 50. Mudou a crença do adulto que é 60. PO2 menor de 50 com FO2 alto, ou seja, a PF está ruim. Essa é a meta gasométrica. PO2 50 está bom. Na pediatria, quanto maior você gosta de 60, 70. Mas numa criança de 8, 9 anos, você chegou a 85, tá ótimo. 100, não precisa. Tá? Nunca. Né? A saturação menor de 86, não é 90. Eu estou dando nebulização, estou dando uma porta de oxigênio, a saturação está baixa. Isso indica a ventilação mecânica. A PaCO2 que passa de 60. 60 é a referência que eu uso. Mas lembre-se, tem literatura que fala 50, 55. Então, varia sempre assim. Faz o corte. Essa criança está com o PaCO2 acima de 50, não é invasiva, deu errado, tem que entubar. Tolera até os 55, não melhorou, fez uma nova gasometria, coisa que a gente tem que pedir com mais frequência. Lembrar que na criança não se faz gasometria como faz no adulto, porque ela não tem sangue para ficar tirando. Então, a capnometria tem indicação justamente que você pode ficar tirando sangue toda hora. Lembrar, o principal marcador de insuficiência respiratória não é tanto a acidose metabólica. O principal marcador de que a função respiratória está declinando é o acúmulo do CO2. Então você faz uma curva de CO2. O CO2 estava 35, agora está 38, agora está 42, está tudo normal. Mas por que está acumulando cada vez mais? Possivelmente porque a função respiratória está sendo deprimida. Então é bom que você leia o CO2 do dia a dia, ele está subindo, mesmo na faixa normal, isso pode
pode indicar numa criança que não está entubada que ela está entrando em insuficiência, ou numa criança que está entubada que o manejo não está bem feito. Tá? E sempre é bom pensar nisso. A acidose respiratória, o pH vai 7,2, se mantém para o recém-nascido, e depois disso 7,25. Então a gente não gosta de pH abaixo de 7,25 numa criança. No adulto a gente tolera, até 7,15 às vezes. Na criança, não. 7,25 tem que intervir. CO2 52 e pH 7,24 não tá bom. Tá certo? O CO2 está um pouquinho alto, porque a capnia permissiva aqui é mais restrita. É bom pensar nisso. Tá? E a acidose metabólica, lactato aumentado, diferença arteriovenosa aumentada. Lembrar que não é tão comum a gasometria nessa criança, pelo fato da coleta de sangue não pode ser feita nessa mesma frequência. Se eu faço ventilação mecânica, olha como isso é lógico. Dá suporte à troca e à oxigenação. E quando eu falo ventilação alveolar, significa remover CO2 e oxigenar. Então aqui é pleonasmo. Oxigenar, fazer a PaO2 subir para a saturação subir. Mas principalmente na pediatria é dar suporte estrutural, devolver a CRF, e daí a importância da PEP. Eu não tenho que ter medo de usar a PEP, acontece muito isso, eu falei segunda-feira de manhã. Já é criança, vamos dar uma PEP de 2, uma PEP de 3. Não é assim. PEP é 5. Pode ser recém-nascido, pode ser 6 meses, pode ser 6 anos, 12 anos. PEP é 5. Não precisa ser 4, não precisa ser 3. Os trabalhos mostram que uma PEP de 5 é ótima. Não dá repercussão hemodinâmica, não faz trauma, vai bem. Então, PEP, mas essa criança é recém-nascida pequenininha, botar uma PEP de 3. Não deve. Se a criança está doente, está tendo ventilação mecânica, os olhos querem fechar. Vai no 5 e vai bem. 4, tolera-se. 3, nem pensar. Salvo seu extremo baixo peso, muito pititico, que não é uma população que a gente vai pegar com o tá? Então, por aí. E lembrar que eu quero reduzir o trabalho. Eu não quero deixar desconforto, eu não quero deixar tiagem. Eu quero que a ventilação mecânica seja suficiente para me dar murmúrio, pensando na pressão inspiratória, que aqui eu vou chamar de PIP, na PET muda. PIP é pressão inspiratória, PEP é pressão expiratória. Então, na PIP, eu quero uma PIP que me garanta a troca, uma boa gasometria, uma boa saturação, que é 90%, e me garanta ao mesmo tempo diminuição da tiagem, desconforto do batimento de asa. E aí vem a pergunta, como ventilar? Eu vou ventilar essa criança pensando nos modos que a gente conhece, mas diferente do adulto, em que o SMV é proscrito, na pediatria e na NEL, ele é o modo mais usado. Então você não vai ver, só nos problemas de intubação, uma criança em PCV. PCV é aquela coisa assim, 2, 3 dias em PCV, é a mesma regra. Depois já passa para SMV, deixa a mandatória intermitente, e aí desmame a diminuindo a frequência respiratória, deixa ela em pressão suporte. Pressão suporte para o volume ideal, que segue a regra 3 a 6 ml por quilo de peso. Nós vamos falar sobre isso depois, mas pressão suporte é a mínima, que não garanta desconforto, tira o desconforto e garante expansibilidade. Mas sempre pensando que o SMV na pediatria não é errado, não é uma coisa que vai dar sincronia, até porque as crianças são ruins para interagir com o ventilador. Então, sensibilidade 1, se for uma criança grandona, tipo o moleque da UTI 2, tem 3 anos maior que eu, ele pode aspirar o que você quiser, ele vai parecer um touro. Mas numa criança, 0,5, 0,6, 0,7, está ótimo. A sensibilidade é baixa. Tá? Então, sempre ela tem os aparelhos são ruins para essa sensibilidade. E a ventilação é PCV. Se eu for fazer ventilação controlada, é ciclagem a tempo e limitação à pressão. Não se pense em volume, embora tenha trabalhos, vá no PCV em criança sempre. É o que dá certo. Tá? PCV, e o que é ciclagem a tempo? Todo mundo sabe, mas se cair numa prova, você botou uma frequência de 30, o ciclo dura 2. Né? 30 respirações por minuto, 60 segundos, o ciclo dura 2 segundos. O tempo INS tem que ser no máximo, esse ciclo de 2, no máximo 0,6. Eu tenho que ter sempre 2, 2,3 para soltar o ar no mínimo. O fisiológico da criança pequenininha é 1 para 4, isso não existe. 1 para 4, está no livro, mas na vida real não tem. Mas se eu colocar um tempo INS de meio, pensando em constância de tempo, e o ciclo é 2, é meio, 1 e meio. Estou falando de 1 para 3. Eu tenho que dar um tempo E suficiente para o CO2 sair para deixar o ar sair também. Então, sempre respeitando a regra. Frequências são maiores. Chega a 60 fácil numa criança pequenininha. Se chega a 60 fácil, eu tenho que usar um tempo INS. Se eu tiver uma frequência de 60 e o ciclo dura 1, o tempo INS vai ter que ser no máximo 0,3.
Aí você pode usar Diatrade Temporis, tá certo? Mas tem que ter essa lógica, se eu estiver aumentando a frequência expiratória. Lembrar, pressão expiratória. Tem todos os casos de resistência complacente que a gente não tem usado, talvez possa usar um pouco mais, mas principalmente busca a expansibilidade, sem hiperextensão. O que é expansibilidade? Na ins, na ex, ele tem que ir e voltar. Se você vê que vai e na volta está fazendo exativa, se você vê que vai e não desarma, também não está bom, porque tem que ter um murmúrio vesicular. O murmúrio vesicular é o ar entrando e saindo. Então tem que ter o tórax expandindo e voltando e o barulho do ar entrando e saindo. Isso vai bem. E a radiografia de tórax na pediatria, na NEO, é fundamental. Para ver se a expansibilidade está boa, se a pressão está adequada, você vai contar 9 costelas na área parênquima. Então, assim, 9 costelas, principalmente se estiver fazendo propedêutica, costelas posteriores. É ali que a gente tem o racional para falar, estou com uma pressão que é ideal. Passou de 11 costelas, certeza que você está hiperestendendo. Está menos de 9, pode crer que está hipoventilado. Na pediatria, a radiografia fala muito. No adulto também. Mas na pediatria, essa propedêutica é fundamental. Tá? 9 costelas é o que a gente quer, costelas posteriores. Lembrar que a PEP é a mínima possível para garantir murmúrio. Ou seja, mesma coisa, eu quero manter o parênquima airado. Para isso, 5 é um bom número. Menos que isso, quase que potencialmente tem o efeito aplectrauma. Na insada e na esfolada. Na insada e na esfolada. E piora a resposta inflamatória, piora a membrana. Então vai no 5 e, se precisar, aumenta. Não tem que ter medo de aumentar se estiver sem desconforto. Como se fosse um adulto, eu estou com 5, não tenho uma boa PF, vamos aumentar essa PF. Lembrando que PF alta tem os problemas da PF alta, que é a hiperextensão, mas se eu deixar o alvéolo colabando, a resistência vascular pulmonar é tão alta quanto na hiperextensão alveolar. Então, se eu reabro alguns alvéolos, eu melhoro a pós-carga do ventrículo direito e fica mais fácil o sangue passar. Eu dreno melhor o sangue das veias. E no caso das crianças, pessoal, deixar a criança com pressões baixas demais ou altas demais significa fazer hipertensão intracraniana. Toda criança que está hiperpressurizada ou hipopressurizada aumenta a pós-carga do ventrículo direito, diminui o retorno venoso, e na criança está ligado ao DNPM diminuído. A criança não amadurece e fica chapada, não consegue ir bem na escola depois, se ela não morrer. Porque causa hemorragia periventricular. São lesões estruturais no cérebro para diminuição do retorno venoso. Tá? Pensar em fluxo, se tiver com Inter 3, acredite em mim, você vai achar muito esse aparelho ainda, porque na pediatria barata é o Inter 3 que é usado. E como é barato e tem preço, só para manter vivo. Inter 3 regula fluxo e pressão expiratória e fluxo. Fluxo é velocidade. Para a gente com microprocessado seria o rise time. Se aumenta o rise time, pode entrar mais rápido. Você diminui o rise time para entrar mais devagar. Então use essa lógica. Não coloca muito rápido para não fazer o pico no gráfico, nem muito devagar para crescer devagar. Vocês enxergam o que eu estou falando? Se colocar muito devagar, a curva da pressão sobe lenta. Se eu colocar muito rápido, vai subir e fazer o chipinho. Então, encontra um rise time normal, lembrando o fluxo para 16, o 18 vira 20, sem eu mexer no botão da pressão. Olha o que eu falei agora, o pico de pressão aqui está 18, a pressão está em 18, o fluxo está em 6. Se eu só mexer no fluxo e aumentar a velocidade com que o ar vai ser ofertado, o pico de pressão também aumenta. Às vezes a criança está pedindo o ar, pedindo fluxo, você não precisa aumentar a pressão, você aumenta o fluxo e você vai ficar confortável. A outra não. Você diminui a pressão. Tem criança que diminui a pressão e aumenta o fluxo, ela fica bem. O pico de pressão está no 18. Tem outras crianças que vai lá, diminui, aumenta a pressão e diminui o fluxo, o pico continua 18 e ela fica bem. Então, mais uma vez, na pediatria isso é muito plástico. Às vezes você mexe no rise time e diminui a pressão respiratória, a criança fica confortável. Se aumenta o rise time, a velocidade de entrega ser mais rápida, diminui a pressão, a criança fica bem. Em outra, o pico de pressão é o mesmo. Em outra, você vai lá e diminui o rise time e aumenta a pressão respiratória e a criança fica confortável. Então você tem uma opção para ver qual que ela quer. Ela quer fluxo rápido ou fluxo mais lento? Dá para brincar com isso na pediatria, muito mais forte que no adulto, tá? Lembrar que fluxo alto aumenta a pressão. E nunca inverte a relação, não tem chance, não pode. Criança está brigando, tem que sedar. Está brigando, passa para pressão suporte. Se ela ficar brigando, aumenta a pressão nas vias aéreas. E o que é pressão média em vias aéreas alta, pessoal? Toda criança tem uma pressão média acima de 10, é uma criança que está hiperpressurizada. Não vai bem, o prognóstico sempre é pior.
Lembrar que se a PEP está 10, a pressão média sempre vai ser maior que 10. A PEP é a mínima, imagina a média como vai ser. Então, sempre que tem uma criança que está com uma pressão média acima de 10, o prognóstico é pior. É mais importante que o pico de pressão. Na pediatria, a pressão média acima de 10 está ligada a mau prognóstico. Tá? Ainda nessa lógica, pensa que a gente quer a zona segura. Eu não quero hiperextensão, que a gente tem que olhar para isso. Eu mandei um filme esses dias no grupo. Paciente com volume alto, hiperextensão, recolhimento ruim, A gente discutiu isso no grupo, foi uma discussão bastante sadia. Dá para ver claramente isso aqui. Pressão sem volume. E eu não quero aquele trauma também. Eu quero um pulmão na zona segura. Isso eu preciso muito na criança. E para isso, mesma lógica, ventilação protetora. Quanto menores as pressões, menor. Porque pressão alta, média acima de 10, diminui o retorno venoso e na criança isso é lesão. DNPN diminuída, a criança não cresce, fica chapada. Para não dizer que ela tem retardo neuropsicomotor. Então vamos pensar nisso. Nasceu prematura, eu falei do enxurro que é sedaço surfactante e ele é dose e resposta. A hora que você deu, uma hora depois o pulmão já expandiu, melhora. Às vezes não funciona na primeira dose, você vai fazer uma segunda dose. Se não funcionar na segunda dose, o prognóstico é muito ruim. Teve que tomar a terceira, a chance dessa criança já não ter um bom prognóstico é horrível. Então o surfactante é muito bom, mas só funciona em criança. Tentaram dar surfactante em adulto, só piorou a resposta inflamatória. Na criança que eu estou falando, neonatal, surfactante tem indicação. Criança está na UTI há um mês, ninguém vai tomar, nunca sugira isso, não existe essa hipótese. Se a gente falar isso é um absurdo. Para resgate, não tem. Então não preconiza isso. Mas surfactante nas primeiras horas, por quê? Eu estava com uma pressão super alta aqui, uma PEP super alta. Deu surfactante, você sabe que o surfactante vai expandir, você tem que ser um fisioterapeuta ativo. Aqui eu estou com uma pressão média alta. Agora que eu dei surfactante, eu tenho que diminuir a pressão média. Senão eu faço todo o trauma. Agora que a complacência melhorou, jogar muita pressão, estoura a bexiga. Enquanto a bexiga estava dura, posso botar pressão. Agora que expandiu, diminua rapidamente as pressões para dar conforto, senão você é hiperextente. Quando eu penso em criança, esse trabalho é absoluto para isso, mostrando que o menor trabalho muscular, essa criança tem pouco músculo, foi atingido com um volume corrente de 6 ml por quilo. Compararam 4 com 5 com 6. Em todas as faixas, em todas as crianças, o volume corrente de 6 foi o que deu melhor na criança. Então, se tiver que escolher, o volume corrente é 6. Você vai usar 4, 5 nas crianças mais graves, que vão ter que ser piques maiores, mesma lógica. Como no adulto a gente tem que usar. Mas você não pode nunca falar assim, não, para esse cara, nesse adulto, 8 tá bom. Nunca vai estar bom. Já mudou, isso não existe mais. Tem um livro aqui, está errado, o livro está antigo. Na criança você ainda aceita, porque a literatura não é tão absoluta, mas deste trabalho e outros como ele mostraram que 6 é o melhor volume corrente. Então pensa nisso, no guarda aí na cabeça. E 6 por quilo, 3 quilos, 18 ml, está ótimo. Isso acontece, a gente vê 80 ml, 90 e acha pouco. Não é pouco para a criança. Depende do peso, e o peso é fundamental para essa criança. Senão você está ventilando sério. É sempre bom, porque eu tenho minhas filhas, eu tenho uma referência ótima depois que elas nasceram. Porque eu sei quanto elas pesam. 2 anos, 5 anos. Eu tenho uma sobrinha que tem 3, eu sei quanto ela pesa. Eu tenho mais ou menos na cabeça. Eu tenho o tamanho da minha filha que eu vejo todo dia, eu vejo uma maior e falo assim, que é mais pesada que ela. Então dá para ter essa ideia, ajuda. Esse trabalho, eu só recomendo que você leia lá da medicina de Ribeirão Preto, eu fiz um curso com esse cara, e eles estão em 2012. Quem quiser depois eu passo, a referência está online. Olha como ele preconiza a ventilação mecânica. Só para você ter uma ideia, você não sair voando cego. Lembrar que eu não gosto de trabalho, porque dava uma receitinha cravada. Mas você não voa cego, olha aqui, PIP de 15 a 20, 15 a 20, está falando até 6 anos, até 10 anos. Depois disso é adulto, gente. Mas você vê que a pressão respiratória é 15 a 20. Você não está inventando muita moda, não. E a PEP, 5, em qualquer hipótese. Isso aqui está perfeito. Mas olha como corrente, 6 a 8, 6 a 8, 6 a 10 no adulto. Aí já perde um pouco da fé do artigo. Mas ele é um professor da área de pediatria. E ele escreveu sozinho. Ele não tem a experiência em ventilar adulto. Aqui ele viajou. Mas aqui ele está dentro dos 6, está ótimo. Menos é mais. Tá certo, pessoal? E olha aqui, frequência respiratória. 30 a 40, normal. 20 a 30, normal. 15 a 25, 6 anos de idade. 25, aceitabilíssimo. 10 anos, normal, igual a nossa. 10 anos, normal, igual a nossa. Agora, numa criança recém-nascida, pessoal, é a coisa mais comum na neonatal você encontrar 60 respirações por minuto. Eu
pego criança, fui dar um treinamento em Santa Marta semana retrasada, até mandei um monte de porco no grupo aí, tava lá dentro da UTI neonatal do hospital. Cara, fui criança com 95 respirações por minuto, na boa. É o que ela precisava naquele momento. CO2 normal, estável, dinamicamente, toca o ar. Mas tem referência, ele não chegava falando do sério, trabalho para português. E UTIs? Olha, 04, 06, 05, 07, não muda muito não. Mas 04 aceitabilíssimo. Agora, se eu botar uma frequência de 40 com 04, tá batendo na trave. 45, 60, pensa 0,35, pensa menos no tempo Queens para não fazer autopic, que é o medo da gente, né? Lembrar que a membranalina, quando ela acontece, pessoal, ela é sempre deposição de fibrose associada. Eu tenho edema, aqui é o alvéolo, não tem oxigênio. O capilar está cheio de fibrose, cheio de edema ao redor. A oxigenação sempre é pior, sempre aumenta a pós-carga do ventrículo direito e diminui a pré-carga de ato esquerdo. Então a tendência a baixo débito. E no adulto, quando está com baixo débito, dá volume. Na criança não é assim. Na criança dá dobuta. Então, se no adulto dobuta é uma das últimas escolhas, na criança dobuta é a primeira. Então, nada de sugerir, vamos fazer volume para aumentar a pressão. Você está numa discussão que ninguém sabe. A pressão vai fazer volume. Não é assim, congestiona tudo. Na criança é inotropismo, se aumenta na dobuta, não na volemia como é no adulto. Tá? E FO2 também fundamental, saturação é 90 na pediatria e na neuro. Não é 97, não é 96, não é 95. Saturação é 90, top 92. PO2 entre 50 e 70 está ótimo. Né? Lembrar que você vai aumentando a pressão se precisar passar de 60, igual a gente tem que fazer. Seguindo regras, seguindo lógica. FO2 alta está ruim. Tem que pensar nisso. A média é uma saturação acima de 90. Por quê? Quando eu falo acima de 90, 90 é bom. Porque tem um estudo suporte que mostrou crianças que estavam em 35, 89, em 91, 95, comparando quem ficava cego e quem morria. 1.316 prematuros, olha, 24 semanas fora do nosso país. Aqui morre tudo. Aqui no Brasil é 70 e tantos de mortalidade se você nascer com 24 semanas de gestação. Lá, nós tivemos a morte 20% em quem estava em 85, 89, 16% na 91, 95. Isso quer dizer que eu tenho estatística mostrando que ficar com mais saturação morre um pouquinho mais. Mas por outro lado, se eu deixar a saturação 91, 95, olha a cegueira, retinopatia 18% contra 8,6%. Então a escolha de Sofia, que filho eu mato, na verdade é assim: eu deixo saturação 95, deixo a criança cega, como o Steve Wonder ficou, ou deixo 85 e deixo a criança morrer. Então por isso que o 90 é o número ideal. Isso é uma lógica indiscutível. Na melhor revista de medicina do mundo, com 1.300 crianças, com um lugar do primeiro país, primeiro mundo. Muito diferente da gente. Nós somos pena, a gente é pobre, a gente é desgraçado na área pediátrica e no Natal. O nosso país é medíocre nessa, não é medíocre, medíocre é mediano, é abaixo da média. O manejo aqui no país é tosco. Eu estou falando de serviço, que eu viajo muito para falar de pediátrica no Natal. Veja, hipercapnia, lembrar, PIP chega até 35 sem tanto receio. Mas é óbvio, quanto maior a pressão na via aérea, pior. Se você está tendo que aumentar a pressão inspiratória para garantir expansibilidade, o pulmão está muito duro. Isso é mau prognóstico. Mas lembra, se você está tendo que fazer ventilação, quanto maior a demanda, se você tem CO2 acumulando, lembra, vou ventilar esses casos, eu de baixo, se eu precisar de um pulmão um pouco complacente, 4 a 5 ml, respeitando, se eu estou tentando dar uma PIP de 35 para ter um volume de 4 ml, esse ponto é muito grave. Isso que a gente tem que pensar, estou dando 35 e fazendo um volume de 4. Bicho, imagina a gravidade. Muita pressão e pouquíssimo ganho de volume. Esse programa já é ruim só por isso. E nessa situação eu vou ter que usar PEP para abrir então. Usando o PEP eu faço hipercapnia. Nessa referência, 50 já começa a ser muito. Então acima de 50 liga o alerta. Começa a olhar para quem? Olhar para o pH. Se está 52 e o pH está 7,23, já errou. Tem que lavar CO2. Aí aumentar a frequência, diminuir o tempo INS, ou sedar totalmente, diminuir a frequência para caramba para aumentar o tempo esse. Aí você cede o moleque totalmente. Pode paralisar? Pode. Dura é curar e pegar. E a outra lógica, pessoal? A hipoxemia. FO2 até 60, porque FO2 acima disso é tóxica demais, inflama totalmente o parênquima. Na gente ela inflama, na criança inflama muito. Então FO2 sempre baixa. E PEP, nunca acima de 15. Mas se você botar uma PEP acima de 10, já é péssimo prognóstico. Mas até 15 a literatura aceita. Mas nunca, vamos fazer um encurtamento alveolar com 20.
Não existe um protocolo validado de recrutamento alveolar em pediatria nenhum. No país e fora dele, nenhum. Tudo que se faz é totalmente eu acho que vai funcionar, só faz é mal. Então vai titulando o pé, pode chegar a 15, mas o prognóstico é muito ruim. Tá? Beleza. Então fica a dica, é legal ler esse trabalho para poder se familiarizar um pouco com a ideia. Lembrar um evento muito comum na pediatria, você não está treinado a procurar, você não olha. Você olha aqui, tem infiltrado pulmonar, é lógico que é uma pneumonia, mas o bom contralateral ela tem essa delimitação aqui, ó. Isso é uma pneumatocele, acontece muito em infecção pediátrica. O que é isso, pessoal? Na tomografia, ó, uma grande cavitação cheia de ar com bactéria pra caramba. Você vai manipular a criança, se você não repara na radiografia essa linha, que você tem diminuição das costelas da trama vascular, isso é uma sequela da infecção pulmonar, normalmente no pulmão contralateral. Pode ser uma maior ou várias menores. Mas essa bolha, se você comprime, ela estoura. E a criança entra em bacteremia, começa a ter um estado de choque agudo, crise convulsivo, de ABA4, por causa da pneumatocele. Então, pneumatocele, cuidado com pressão alta, porque estoura. É uma dica que tem só na criança, no adulto isso não acontece. E no neonatal também não. É coisa de pediatria. Tá? O lactato também é parâmetro. Acima de 4,2 na pediatria, na neo principalmente, mortalidade em 3 dias lá no teto. Então, acima de 2 é meio anaeróbio, nós já falamos sobre isso, mas acima de 4,2 morre muito. Mas tem que discutir o quê? Será que a oxigenação está boa, a perfusão está ideal? Eu tenho que olhar se o lático. Né? Então, lactato acima de 4 está muito ruim lá. E se não morrer, fica chapado, fica com DNPM diminuído. Então, pensa nisso. Sempre muito bem. 2012 o trabalho, é um trabalho elegante, mostrando isso aqui. Está em português, vale a pena ser lido. Prona. Se no adulto eu uso prona na tentativa da sem desconforto, nas primeiras horas para dar viabilidade, na criança, prona, pessoal, é a última opção em qualquer realidade. Antigamente, na minha época, 2002, 2003, assim, quando eu estava dando as primeiras aulas disso, prona era legal. Hoje já sabe, para tocar desmame, que é uma coisa contínua, prona é contraindicado. Então, mesmo assim, já publicou isso aqui, a diretriz brasileira de fisioterapia, não se deixa criança em prona. Por mais que tenha estabilidade torácica, o nível de morbidade é maior do que o benefício. Prona não vai bem em desmame. Só naquela sem desconforto grave, não tem que fazer, joga em prona. Nas primeiras 24, 48 horas. Mesma regra do adulto. Mas não se deixe em prona muito tempo criança. O prognóstico é ruim e a morbidade não compensa. Tá? Outra coisa, para fazer desmame, você vai buscar a frequência adequada, isso é só ter drive, né? Beleza. Mas o principal processo aqui, pessoal, é o ganho de peso. A criança está ganhando peso durante a incubação, e lembrando que ela não recebe muito volume por razões óbvias, que está com congestão, ganhou peso, ela está ganhando músculo, está ganhando drive, está ganhando resistência, está crescendo. A criança que não cresce, não vai bem. Lembrar que na PED, você pega o aparelho e regula até o peso da criança. A criança foi entubada com 1,5 kg. Passou 2 meses, ela está com 4 kg, aí ela está regulada com 1,5 kg lá. Você tem que entrar na tela inicial e regular o peso da criança por dia. Quanto ela está pesando hoje? A enfermagem pesa. Ela está pesando 4. Ela ajusta o ventilador para 4. Você está ventilando como se fosse 1,5 kg, uma criança tem 6 kg. Isso acontece toda hora. Então regula o peso da criança sempre, tá? Para falar de desmame, pessoal, vai reduzir a pressão inspiratória PEP não precisa, embora a literatura fale. É pressão inspiratória e frequência. Você pode, na criança, fazer nebulização, tubo T, mas o melhor jeito para fazer desmame é com TRE. E o TRE da criança é muito melhor que o do adulto. Ele funciona com 93% de capacidade. Vocês vão aprender a fazer já já. Como é que é isso? Vamos ver as crianças que não suportam bem desmame. Tempo inspiratório, para mostrar um parâmetro. Em 0,35,5, eles estão sendo ventilados com esse tempo ruim, crianças prematuras, menos de 1.250. Olha como é que eles ventilavam lá em São Paulo. Pico de pressão entre 12 e 20, totalmente normal e aceitável. A PEP entre 4 e 5, belezinha também. A frequência entre 15 e 60, 15, eu não sei porquê. Isso é exceção. Numa criança extremamente prematura, 15 é errado, você vai achar. A frequência não é 45, 40. Eles colocaram 15 a 60, não sei por que botaram 15. E a FO2, a mínima, olha a média de saturação. No máximo 92. O alarme estava no 95. 95 faz mal. Não pode. É proscrito. O alarme estava em 95. Isso tem que ficar muito forte nas cabeças. Regular os alarmes. E olha como é que eles estudavam. A pressão média entre 7 e 8 não era a pressão inspiratória, era a pressão média. Entre 7 e 8. Frequência menor que 20 e F2 baixa. Legal. Por que eles falaram de falência em 7 dias? Acidose respiratória, pressão alta e pH baixa.
né? Muita apneia, mais de 6 em 6 horas, isso é falência. A apneia precisa de reanimação na PED, na NEL, principalmente tem desfibrilador, nunca vi usar nos meus 8 anos de hospital. Na NEL, quando para, é massagem cardíaca, ela volta sozinha, você estimula, ela volta a respirar. Criança séria, ela nunca vi desfibrilar a vida inteira. Na PED, rara, tem 2 vezes na vida. Parada de criança em hipóxia, pessoal, então é manejo, né? Rolha, cama, nunca, raramente é em arritmia. Só se quiser perguntar. Quando aumenta essa de oxigênio 50% para manter a saturação? Estava com 10, agora está 15 para manter a mesma saturação, isso é falência, não está bom. Você não deixa. Esses são alguns parâmetros. Está no artigo, um artigo muito bom. E esse artigo é disponível para download na internet também. Quem quiser depois, eu acho que eu passo a aula. Várias pessoas estão pedindo isso. Tá? Ainda nessa lógica, olha a tabela do artigo. Quanto mais prematuro, mais falha. Quanto menor o peso, quanto mais jovem, mais falha. Isso é brasileiro, hein? Olha o Apgar. Apgar menor, falhou muito mais. Nessa lógica, olha aqui, ó. Quanto mais tempo levou para receber o surfactante, maior o insucesso. Quando eu olho o pH, quanto mais ácido, maior o insucesso. O CO2, quanto mais alto, mais débil é a função respiratória. Se eu estubar, vai ser pior ainda. Então, o CO2 mais baixo é melhor do que o CO2 batendo na trave para estubar. É uma dica. Será que ela pode ser estubada? Porque o CO2 está 45, não se suporta isso a longo prazo. A criança não vai ter idade para manter isso depois. E quem tem hipertensão intracraniana, retinopatia, persistência arterial, que é uma coisa muito comum, a presença disso aqui piora o prognóstico. Criança neurológica, não acorda, hipoativa. Quando estuba, ela acaba tendo prazer da traqueostomia. Isso não suporta a estulação. Tá? Outro dado ainda. Vai estubar criança neonatal. Não é assim. Saber que a metilxantina, que é a cafeína, ela é dada para essas crianças, não no dia da extubação. Começa a dar cafeína 3, 4 dias antes, que estimula o drive neural. Tem que dar antes, não é depois que está fazendo a apneia, vou dar cafeína, o que acontece no nosso país. Cafeína é 3, 4 dias antes, para estimular o drive. A cafeína estimula o drive neural de recém-nascido. Na pediatria funciona pouco, mas na neonato é uma opção. Tanto é opção que diminui falência, diminui displasia, diminui morte e piora. Todo o prognóstico é melhor usando cafeína. Isso é muito bem, é uma meta-análise, pessoal, da Cochrane. É tudo que tem de bom. Eu não sei o que não fazem. Aliás, eu sei, porque não estão estudando. Né? Para prevenir insucesso, para mostrar o TRE. Olha que coisa ridícula de fazer. Isso vale para pediatria demais. O que é isso, pessoal? Colocou em CPAP na ventilação mecânica por 3 minutos. Um CPAP. 3 minutos em CPAP. Como é que eu vou falar de falha? Bradicardia com menos de 100 batimentos por mais de 15 segundos. Saturação mais de 85, mesmo aumentando a FA2, a saturação caiu. O TRE na NEL, na PED eventualmente, é feito assim, em CPAP em 3 minutinhos. É ridículo. E o que acontece? Fator preditivo positivo de 93%. Suportou isso aqui, pode estubar com muita tranquilidade. Então, é um teste facinho de fazer. Tem outros, mas esse é ridículo de fácil. E é o melhor em termos de prevenção. E aí vem aquela lógica, nós vamos discutir outro dia até em São Paulo. Por que você, quando vai botar teste de autonomia, bota transporte 7 sempre, 6 sempre, 5 sempre, depois vai ser trabalho? Olha, sempre vamos corrente aspirado. Vocês sabem aqui no Newport, vocês sabem como é que é. Pressão suporte de 1 dá uma corrente de 600, pessoal. Então botar pressão suporte de 7 está dando uma hiperassistência aí que é ridículo. Então assim, não podemos guiar o teste de autonomia sempre pela pressão suporte, para vencer a resistência do tubo. Isso é uma bobagem. Vamos olhar o volume corrente aspirado. Eu dou pressão suporte de 1 e o volume corrente está alto, bota em CPAP. Vê o que acontece. Você entende? Nesses casos, não pode. Pensa na lógica. Pensa no que você está vendo. Não obedeça por obedecer, porque isso é coisa de quem não tem autonomia. Isso é coisa de nazista. Lembrar, para falar que isso não vai dar errado, mudou de consciência, piorou o desconforto, a criança tem baixa tolerância a desconforto. Não é aquela coisa, vamos colocar na invasiva de resgate. Às vezes é melhor entubar. Piorou o desconforto, não vai bem. Está suando, está fazendo alto, o mas deve ser muito alto, muito desconforto. Subjetivamente, olha esse fácil. Quando eu estudei, estava com 100 batimentos. Agora está com 120. Isso é ruim. Isso está bem validado pela MIB. Né? Pressão arterial, se você tiver acesso. E a frequência respiratória dela 30. Agora está 46. Não está bom.
Então, na frequência, 20% a mais, na frequência respiratória, 50% a mais. Só isso já te contou uma baita de uma história. Está no teste de autonomia, aumentou, né? Pensa, será que a hora que eu estubar vai dar certo? Está no CPAP, só faz aumentar a frequência, intua logo. Né? Não adianta forçar. CPAP é uma opção, seja a fronda nasal, que tem que ser adequada para a narina. Fronda nasal adequada não é a que entra, é a que encaixa, é bem diferente. Tá? Ou a máscara, que é o que tem lá em Brasília, que eu estava lá, então é mais confortável para o bebê. Lembrar que o bebê, quanto mais gordinho, tendência pior complacência. Essa gordura não está ligada à saúde, como se fala, está ligada à diabetes gestacional. A mãe comeu demais, o bebê cresceu demais, mas o pulmão não é compatível com o tamanho do bebê. Ele faz esclerose metabólica, tá? Porque ele é grande e não tem oxigenação para esse corpo todo. Então, na criança com mãe que tem DM, diabetes gestacional, sempre CPAP é uma opção precoce, na beira do leito. A pessoa nasceu, a gente foi lá no centro obstétrico, já colocar nas crianças que nasciam lá o CPAPzinho nasal. Nasceu grandona, ela tem prognóstico melhor com o CPAP logo no nascimento. Você não precisa botar FO2, 21%, mas com pressão, criança grande, precisa de ajuda para a musculatura funcionar. Tanto é verdade, quando eu boto CPAP ou BIPAP, que é outra coisa que não vê muito no Brasil. Os neonatologistas estão acostumados com o CPAP. BIPAP ainda é novidade para eles. E o BIPAP dá mais pressão na via aérea, o que para essas crianças é bom. O BIPAP dá mais sincronia. Mais do que isso, quando eu boto em BIPAP, a frequência é menor, a pressão esofágica, a força que a criança faz para respirar é menor, ou seja, poupa músculo, o volume corrente sobe, né, e o volume minuto é otimizado. Então, nessas crianças aqui, que nasceram com muito baixo peso, o BIPAP foi superior ao CPAP em todos os fatores, mortalidade, ventilação mecânica, displasia. BIPAP é melhor que CPAP. A literatura já mostrou isso, só tem que saber usar. Agora, se eu usar pressão demais, deixar infectar demais, botar oxigênio demais, tem PCA, né? Muita pressão na ventilação mecânica leva a displasia, que é o quê? Oxigênio suplementar por mais de 28 dias. Atendeu uma criança na avaliação, mamãe, ele já usou oxigênio, ele usa. Mais de 28 dias significa fibrose, parênquima de criança fica duro, que nem um DPOC criança. Aí se é DPOC criança, não posso usar uma PEP muito alta, senão aumenta a hiperexpansão, mas se eu tiver com crise de asma, aquilo que eu falei outro dia, nas crises asmáticas, aumenta a PEP para ver se aumenta o volume corrente respirado. Se aumentar a PEP, e aumentando a PEP, aumentar o volume corrente respirado, é porque eu abri, o bronquíolo estava asmático. Tá? Então, às vezes, no DPOC, PEPs menores, na bronquidisplasia, mesma coisa, mas desde que eu mantenha a complacência, mantenha o volume corrente respirado. Essa é a Mila quando nasceu, e com um bom manejo, né, decente, ó, a cama dela, ela cresceu, hoje ela nasceu em 2011, ela já está grande, não sai, ela está bem, desde que a gente saiba o que vai fazer. E essa é aquela que nasceu, ela não é assim, tem que saber cuidar, e elas crescem como bonitinhas, né? Então essa é a ideia, pessoal. Ventilação mecânica pediátrica na Natal, cada vez menos vai ter aqui, mas você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe onde você vai trabalhar. Olha o técnico, você não tem tempo para trabalhar. Certo? Eu não tenho. Então pensem nisso. Tá? E aí, era isso de hoje, as falas foram feitas. Todo mundo assinou o caderno? Passou o caderno? Deus abençoe. Vamos bem, pessoal? Vamos com Deus. Quem tem que falar comigo é a Tami Rapidex, Pedro Rapidex.